Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comunicação. E há uma frase que eu já falei e que eu vou levar e quero que tu leves, que é: quem não se adapta não se destaca. Vamos falar sobre comunicação, portanto, vamos começar. É eu compreender o que é que eu tenho à minha frente. Se eu tenho, por exemplo, uma criança, eu não vou falar com uma criança da mesma forma que eu irei falar com um adulto ou da mesma forma que eu irei falar com uma senhora que já é idosa. Não vai ser a mesma fala. Porque são pessoas diferentes, com faixas etárias diferentes, com personalidades diferentes, que podem estar mais abertas ou mais fechadas, portanto, vai depender sempre também do ambiente em que nós estamos inseridos, mas o ponto é, nós temos que nos adaptar e a nossa comunicação tem que se adaptar também. E quando eu digo comunicação, eu não estou só a falar da fala, eu também estou a falar linguagem corporal, se estás a olhar para a pessoa ou não, se estás a espelhar o que a pessoa está a fazer ou não, se tu estás mais inclinada, se estás menos inclinada, como é que está a tua mão, se estás a usar, por exemplo, palavras, vou dar um exemplo, mano, puto, tipo, imagina, se não estás a usar esse tipo de palavras, esse tipo de linguagem, na verdade, tudo isto entra na parte de comunicação. E tudo isto é importante quando nós estamos a falar com alguém. A maior parte das pessoas não entende, mas a comunicação é extremamente importante, principalmente no que toca a oportunidades. Existe uma coisa que eu gosto muito de dizer e que também levo comigo, que é: quando eu estou a falar com alguém, eu tenho que saber com quem é que eu estou a falar. Pode ser uma pessoa que me pode abrir uma porta, e se ela abrir uma porta não quer dizer necessariamente também uma oportunidade, mas eu também posso aprender algo com ela, então eu tenho que conseguir adaptar-me àquilo. Ponto. Quem não se consegue adaptar, não cresce. Quem não se consegue adaptar, não se destaca. Quem não se adapta à linguagem, quem não se adapta com a sua comunicação, não vai longe. Hoje em dia a maior parte das pessoas fala da mesma forma, hoje em dia a maior parte das pessoas diz as mesmas coisas, é fácil tu destacar-te. Mas para isso acontecer tu tens que te adaptar, ok? Segundo ponto, terem atenção aos vícios de linguagem, ok? O que é isto? São aquelas palavras que nós usamos com frequência e às vezes com os nossos amigos no dia-a-dia. Um exemplo: mano, tipo, aquelas palavras que já disse há bocado, por exemplo, mano, tipo, imagina, mas assim, estão a ver? Este barulho também. Um exemplo: imagina, olhem, é uma palavra que eu por acaso digo imenso e que estou a tentar melhorar. Eu não vou falar, por exemplo, com uma criancinha e explicar uma coisa e vou falar da mesma forma com um idoso. As faixas etárias não são a mesma. Ou seja, vou passar a mensagem final, mas de forma diferente. E isso é que é importante, porque como é que a nossa comunicação melhora? É nós praticando todos os dias. Seja com uma criança, seja com os nossos amigos, seja com pessoas mais velhas que nós. A comunicação, ela é praticável. Ok? Nós temos é que a praticar. No mercado de trabalho, na escola, na faculdade, amizades, relações, o que é que seja, isto é importante. A comunicação é importantíssima. Uma das coisas que nós temos por ser humanos é aquela necessidade que nós temos de comunicar todos os dias. Faça isso, nós temos que usá-la a nosso favor. Vocabulário. Eu não poderia estar a gravar este vídeo e não falar sobre vocabulário. Vai-nos dar mais bagagem intelectual, digamos assim. Vai-te permitir também que a tua comunicação seja mais fluida. Sabes aquelas palavras que são um bocadinho mais difíceis de serem pronunciadas ou que tu não tens tanta afinidade com elas? Quando tu as começas a incluir no teu vocabulário, elas tornam-se mais fluidas e às vezes estás a comunicar com alguém e as palavras saem e tu já não ficas a pensar: oh meu Deus, nada disso. Porquê? Porque tu estás a praticar. Ok, Matilde, o vocabulário é importante, então como é que eu ganho mais vocabulário? Eu vou falar de algo que eu falo sempre, é porque de facto é o que funciona. Ler livros. Livros portugueses, ok? Imagina, livros portugueses de Portugal. E consumir conteúdo. Tu não és só aquilo que tu ouves e consomes todos os dias. A tua comunicação é um resultado disso. É um resultado daquilo que tu consomes e daquilo que tu ouves todos os dias. Muitas palavras que eu aprendi porque eu li livros e porque eu acompanho pessoas que usam essas palavras. Muitas vezes, antes de eu perceber o que é que essas palavras eram, eu ia ao Pribrão e pesquisava o significado delas, até começar a incluí-las no meu vocabulário. Isto aconteceu porquê? Porque eu consumo conteúdo de pessoas que falam com um X tipo de linguagem. Vou-te dar um exemplo. O meu exemplo. Atualmente eu estou à procura de conseguir construir uma comunicação que seja muito mais direta, logo ao ponto, em vez de estar a enrolar tanto. O que é que acontece? Estou a seguir pessoas que a sua comunicação é exatamente essa. Vão logo diretas ao ponto, em vez de estar aqui um bocado a enrolar.
E o que é que acontece quando nós acompanhamos pessoas que são assim e que são o tipo de comunicação que nós queremos passar? Eu não estou só a melhorar o meu vocabulário. Eu estou a melhorar o meu vocabulário, sim, mas eu também estou a perceber a maneira como é que eu mexo as minhas mãos. Também estou a perceber como é que eu uso o meu corpo, se uso mais inclinado ou não. Também estou a perceber o fazer contacto ou não fazer contacto visual. O tom de voz que eu estou a utilizar naquele momento, se é um tom mais agudo, se não é. Isto tudo é comunicação. E eu digo-te uma coisa que é, se tu não consegues adaptar a tua comunicação face à pessoa que tu tens à tua frente, mas também não consegues adaptar a tua comunicação onde estás inserida, vais ver muitas oportunidades a passarem-te à frente. Porque uma pessoa que não se consegue adaptar é uma pessoa que não se consegue destacar. Eu vou dizer isto mais uma vez depois já de ter dito no início do vídeo. Uma pessoa que não se consegue adaptar não se consegue destacar. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, dares like e comentares para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu também não queres ver por aqui. Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá, e vou deixar o link do meu podcast aqui em baixo na descrição. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.